Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao ADVPlando. Meu nome é Vinícius. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como extrair informação do Proteus para o Excel programando em ADVPL, beleza? Acho que é o primeiro vídeo do canal voltado ao ADVPL realmente, quero bater muito nessa tecla, então vai ter muito conteúdo de ADVPL. Já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, aquele comentário, porque ajuda demais. O que a gente busca é levar informação cada vez mais para as pessoas, e esse incentivo, esse like, esse comentário positivo ou negativo, uma crítica construtiva sempre é bem-vinda, ajuda demais e incentiva a gente a continuar nesse caminho aí, fechou? O relatório que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, então um pouco diferente de algumas funções do ADVPL que gera Excel, você percebe que ele já é ele já vem assim, tá gente, não fiz nada. Ele é um modelo mais bonitinho assim, para um relatório gerencial ou qualquer tipo de relatório, porque você faz via query, então você consegue buscar dados de qualquer tabela do Proteus e levar a informação para o Excel, fechou? Eu adicionei a rotina no menu e no fonte nós vamos ver algumas coisas, desde declaração de variável até como montar uma query e executar ela. Eu jogo ela dentro de um array, eu alimento um array, depois eu faço um for dentro do array, então são várias funções. Eu passo variáveis por parâmetro de uma função para outra, então vocês verão algumas coisas bacanas aqui. Eu não vou me estender muito para não ficar um vídeo muito longo, beleza? Mas eu vou pontuar certinho os principais tópicos do fonte. Espero que vocês gostem aí, fechou? Vamos lá? Eu vou fechar aqui, vou fechar o Proteus também para a gente recompilar o fonte, beleza? Então galera, esse aqui é o fonte. Beleza? Então aqui eu declaro as includes, sem novidade, beleza? Aqui eu dou o nome à função, fica a critério de vocês colocarem o nome da função que vocês querem. Aqui eu declaro duas variáveis como private, ou seja, eu vou ver em todo fonte, eu consigo ver essa variável aí. Eu dou o nome de CClient1 e CClient2. Essas variáveis elas vão levar a informação para a query com o filtro de cliente que eu escolher. Então o que eu escolher no parambox é o filtro que eu vou realizar na query. Segundo ponto, eu chamo a função getParam. Essa função aqui é onde está meu parambox, fechou? Então eu sugiro que vocês pesquisem a função parambox no Google aí, vá no TDN e busque certinho o que é cada parâmetro desse aqui. Beleza? Eu não vou detalhar o que é cada parâmetro para o vídeo não ficar muito longo, fechou? Mas eu aconselho vocês porque é muito interessante saber cada função, o que é possível fazer com cada função. Aqui, então eu vou ter duas opções de filtro dentro da função, o cliente D e o cliente até, fechou? Aqui eu só pontuando uma coisa aqui que é legal, aqui eu declaro qual consulta padrão eu quero. Então vai lá no configurador, consulta padrão, vê qual é o nome da consulta da tabela que você quer e só coloca o nome dentro dessa posição do seu array do parambox. Caso não tenha uma função padrão e você queira criar uma, é só criar uma e colocar o nome da função da consulta padrão aqui também. Aqui é o seguinte, quando eu der o OK lá no parambox, ele vai me retornar verdadeiro aqui, certo? Se eu der o cancelar, esse aqui vai ficar false. Aí ele não vai alimentar as minhas variáveis. Por quê? Eu faço uma condição aqui, um if. Ou seja, se essa variável lógica, tá vendo? Ó, L, lógica. Se essa variável for verdadeira, ou seja, se eu dei OK dentro do meu parambox, alimenta essa variável CClient com o conteúdo da primeira posição do array. Qual a primeira posição do meu array? Cliente D. E alimenta a variável cliente2 com a segunda posição do array, que é cliente até. Ou seja, a variável eu já tenho a informação de qual cliente eu quero filtrar no relatório. Quais clientes eu quero filtrar. Executei a parambox, voltei para cá, certo? Eu usei FWMSG Run porque fica bonitinho um load ali, carregando. Às vezes você tem uma base muito grande para mostrar para o usuário que você está processando e que não está travada a tela. É legal ter esse tipo de mensagem aparecendo. Vocês vão ver que é bonitinho o loadzinho aparecendo lá. Tem alguns tipos de load para você mostrar a mensagem de que está carregando os dados, mas eu acho essa função aqui é mais bonitinha. Ou seja, mostre para mim um load enquanto eu processo essa função aqui. Eu dei o nome de processa mesmo a função. Então, eu vou chamar essa função aqui. Vamos para ela. Eu declarei três variáveis. Uma variável que vai ser a query,
beleza? Outra variável que vai ser o meu alias, aqui ele pega o próximo alias disponível. E uma variável de array, que vai ser os meus dados que retornaram da query. Aqui eu dei um sleep aqui, para vocês verem o load funcionando. Porque como eu tenho pouco cadastro de cliente, ele basicamente aparecia e já sumia, porque tem pouquíssimos dados, entendeu? Então essa função sleep, o sistema entra em standby por milissegundo. Então por 5 segundos aqui ele vai ficar rodando ali e depois ele vai seguir em frente. Aqui eu executo essa query aqui, lembrando que aqui vocês podem montar a query que vocês quiserem, utilizando o filtro que vocês quiserem, nas tabelas que vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu uso o TC Query, falo para ele assim, execute essa query aqui e retorna informação no meu alias. Passou isso aqui, eu dou um dbGoTop, porque eu falo para ele, pega todo esse retorno, todos esses cadastros, esses registros que você me trouxe em query, posiciona no primeiro registro para mim. Aqui eu entro num primeiro laço de repetição, que é o meu while. Então, o que eu falo aqui para ele? Eu tenho os dados no meu alias. O que eu falo para ele? Enquanto não for final de arquivo, esse EOF é End of File, beleza? Ou seja, enquanto não chegar no fim do retorno dos meus registros, entra nesse laço de repetição. O que esse laço faz? Ele adiciona os dados que voltou da minha query, que retornou da query, no meu array a dados. Então a posição do meu array vai ser o código, a posição 2 loja, a posição 3 nome, a posição 4 endereço e assim sucessivamente. Então você pode, se você quiser acrescentar campos nesse relatório, basta incluir o dado aqui e aqui. Fechou? Então, o que você inclui aqui também. Que sem alimentar o array, nós não vamos exportar essa informação para o Excel. Essa função aqui, dbSkip, o que ele faz? Ele entrou dentro do array, ele adicionou o meu registro da query dentro do meu array, e aqui ele simplesmente dá um dbSkip para ir para o próximo registro. Entendeu? Caso chegue no último registro, esse dbSkip ele vai fazer com que eu saia do laço. Então é importantíssimo esse cara aqui. Sem esse dbSkip você entra num while true. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram falar. Mas ele vai ficar posicionado sempre no mesmo registro e vai ficar lá para sempre. O que eu faço aqui? Eu dou um db close area porque eu não vou usar mais a tabela, o meu alias. Por quê? Eu peguei todos os meus dados do alias e joguei para dentro do array. Aqui um ponto interessante que eu chamo a função gerExcel, que é a função que vai gerar o Excel para nós. Fechou? E o que eu faço? Eu declarei essa variável como local, o meu dado, certo? Ou seja, eu só visualizo ela dentro dessa função aqui. Como eu vou fazer para eu levar meus dados dessa função para essa? Eu passo a variável via parâmetro, certo? Então, o gerExcel, você percebe que eu estou enviando a dados aqui e estou recebendo ele aqui. Eu coloquei a dados para deixar o mesmo nome, mas aqui poderia ser qualquer outro nome. Registros, qualquer coisa, porque o que ele transfere é o conteúdo e não o nome da variável. Aqui eu entro dentro da função que vai gerar o arquivo em Excel para nós. Então eu declaro esse objeto Excel recebendo o FWM Excel. É uma função que exporta o Excel, as informações para Excel. Aí aqui eu declaro a variável, o nome da aba, o nome da tabela, o nome do arquivo, onde eu quero que salve o arquivo, um dos caminhos, beleza? E esse aqui é o caminho onde efetivamente eu vou gerar o arquivo, que é dentro da start path do Proteus, localizado lá no ppserver.ini. Essa função faz essa busca e onde está esse caminho dentro do ppserver.ini, e ele vai salvar nosso Excel lá nesse caminho aí. Primeira validação, eu tenho registro no meu dados. O len ele faz a contagem das informações dentro da variável, ou seja, se depois que eu contei for maior que zero a quantidade de dados, entra dentro da minha função para gerar o Excel. Se não, eu dou a mensagem que não existe dados e encerro o programa aí. Entrei. Segunda validação. Eu tenho o Excel instalado na máquina. Às vezes está gerando o arquivo, gerando o relatório de uma máquina que não tem Excel. Então eu valido. Se eu não tiver a validação, se eu não tiver o Excel instalado, eu dou a mensagem que não tem instalado e dou um return para ele fechar o programa aí. Beleza? Esse exclamação aqui é uma negação, fechou? Então, tanto faz se estivesse assim, como assim, tal, ele iria funcionar do mesmo jeito. Eu uso exclamação porque é mais simples e eu já estou acostumado a usar. Aqui ele entrou dentro da função que vai gerar o arquivo em si, então ele adiciona um worksheet, uma tabela, e aqui ele começa a adicionar as colunas. Lembrando que
aqui, ó, ele tá pegando o nome que você cadastrou aqui, beleza? Na variável. Caso não esteja numa variável, você pode dar um nome aqui qualquer. Aqui ele começa a adicionar as colunas, então eu coloco código, loja, nome, endereço, enfim, todas as colunas que eu busquei na minha query aqui e joguei dentro do meu array. E aqui meu segundo laço, que é o seguinte, eu declarei essa variável for, local i, beleza? E eu vou atribuir o valor 1 a ela. Então eu estou atribuindo esse sinal aqui, ó. Então eu estou atribuindo a variável i o número 1, a quantidade 1. Então eu falo, ó, fica nesse laço aqui, de 1 até a quantidade de registros do meu dados. Então a quantidade de registro que tiver dentro do array, ele vai ficar nesse laço de repetição. E essa função aqui é o que adiciona as linhas no Excel. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a dados, o registro que eu estou posicionado no meu for, beleza? Então o que ele vai fazer? Esse for é igual a 1. Quando ele passar para o next, ele vai ser igual a 2. Então, por exemplo, primeiro registro, segundo registro, terceiro registro. Quantas vezes ele passar no for é o número que é o número desse i aqui, beleza? A minha variável é alimentada por um número com base no número de repetição dele. E aqui é a posição. Então, primeira posição, código, segunda posição, loja, terceira posição, nome, quarta posição, endereço e assim sucessivamente. Fechou? Então aqui eu adiciono as informações do meu array nas linhas do Excel, beleza? Aqui ele valida se a aba não está vazia, como não está e a gente conseguiu preencher, ele entra na validação. E aqui começa que ele ativa o Excel, ele gera o arquivo, beleza? E aqui ele está falando assim, ó, pega o meu arquivo que está lá na pasta System, certo? Que está lá na pasta System, e copia para o meu C2 pontos, que está aqui, ó, ctemp. Então ele vai lá na pasta onde ele gerou, que é na pasta System, e copia. É interessante para o usuário abrir de maneira local na máquina dele, né? Até para não ter concorrência de rede, performance, esse tipo de coisa. Então eu copio simplesmente da pasta do Proteus para a máquina do usuário. E aqui, sem novidade, utiliza essa função aqui para dar instrução de abrir o aplicativo do Excel, né? Aqui você dá um open, aí veja que eu já estou buscando da pasta local, do C2 pontos local mais arquivo, ou seja, abre esse arquivo nesse lugar e o nome do arquivo é esse aqui. E aqui eu falo se eu quero que ele abra de maneira visível ou não. Eu dou um true aqui e é basicamente isso, galera. Eu vou compilar de novo fonte aqui, ó, e a gente vai fazer um teste. Beleza, ele recompilou. Eu vou executar aqui sem depuração, sem debugar o fonte. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Eu vou abrir a minha pasta temp. Vou deletar os registros que eu tenho aqui, beleza? Vamos lá, no ambiente faturamento. Eu coloquei no menu, né? No menu de usuário. Então, dentro de relatórios customizados, cadastro de cliente. Então aqui, nosso Parambox funcionando. Show de la pelota. Cliente de até, você pode selecionar, aqui a consulta padrão, que está incluída lá, beleza? Então, acho que eu tenho 10 cadastros aqui. Eu vou buscar do 1 até o 7. Então, vamos lá, do 1 até o 7, beleza? Vou dar um OK, nosso load funcionando, mostrando a informação que está gerando o Excel. Aí ele dá uma travada e gera o nosso Excel. Acho que é isso aí, galera. Gerou bonitinho, tá vendo? A gente não precisou fazer formatação nenhuma, ele já gera o Excel assim. Muitos registros, por exemplo, o nosso código tem 6 casas, o tamanho do caractere, o tamanho do campo é 6, né? Muitas funções que gera Excel da DVPL, ele iria gerar dessa forma assim, ó, o código, e você teria que formatar depois. Aqui você viu que ele já gera certinho na formatação do cadastro. Galera, eu acho que é isso aí. Você vê que ele gerou o arquivo aqui, ó, no ctemp da máquina. Se a gente for lá na System do Proteus, vocês vão ver que ele gerou lá também, porque ele copiou da System para cá. Olha lá, exatamente o que a gente gerou agora, ó, meia-noite e 36. Então ele copia daqui lá para ser 2 pontos do usuário. Fechou? Galera, é isso aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like. A gente cada vez mais vai mostrar conteúdo voltado ao ADVPL. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem aquele comentário aí para ajudar a gente, para apoiar a gente aí.
Uma crítica construtiva também é sempre bem-vindo. Caso vocês queiram o fonte desse vídeo, deixe seu e-mail nos comentários, ou acompanhe a gente lá na rede social, no Instagram, manda um direct lá, que a gente atende vocês e eu envio fonte para vocês. Fechou? Muito obrigado aí, fique com Deus e até a próxima.